Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui o Guilherme para conversar com a gente um pouco sobre teologia, psicanálise, cultura, bom, refletir sobre o que a gente está afim. E eu quero pedir para você, desde já, curtir esse vídeo, vai ajudar muito o canal, compartilhar com outras pessoas. Essa conversa, a partir de agora, toda quinta-feira, às 20 horas, vai ter um vídeo novo aqui fazendo essas intersecções entre teologia e outros assuntos, para a gente abrir um pouco mais o nosso universo teológico. Eu acho que vai ser super interessante. Antes de tudo, deixa eu apresentar o Guilherme aqui para vocês. O Guilherme é casado com a Thaís, ele serve como pastor associado na Igreja Presbiteriana e na Sociedade Bíblica do Brasil, a famosa SBB, que faz Bíblia para todo mundo aí. Guilherme é doutor em Ministério, Semiótica e Cultura vamos ver se meu inglês funciona, Portland Seminary da Geórgia, ou não da Geórgia, da George George Fox. Fox University, publicitário pela ESPM, olha, publicitário, legal. E também estudou teologia na FLAM, Educação Cristã no Mackenzie, Semiótica Psicanalítica na PUC. É autor e tradutor e também membro do Jesus Collective e do Colloquium on Violence and Religion. Ó, É, se isso aí. eu fugi dos cursos de inglês tentando falar o É, inglês aqui. Vamos lá. deu certo. Bom, Guilherme, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite maluco meu de conversar sobre teologia e um monte de outras coisas. A primeira coisa que eu queria dizer, eu conheci o Guilherme num encontro de pregação que o Ed René fez lá em São Paulo. Tinha muita gente boa, ouvi muita coisa boa, mas eu lembro muito da sua pregação e de como você começou. E na minha memória, bom, posso estar completamente enganado, mas você leu o texto de Efésios 6:10, e eu lembro da tua introdução, você dizendo assim: se você leu esse texto e não visualizou Jesus na cruz, você entendeu errado a armadura de Deus. Eu falei, caraca, entendi tudo errado. E eu achei aquela introdução genial, né? Aquela vaca roxa que o Ed falava pra gente. Genial. Muito bom, cara. Outro dia eu tava Legal. pensando nisso. Bom, hoje a nossa conversa aqui é sobre espiritualidade e desejo. Eu acho que é um assunto super interessante. Então, para a gente começar, eu queria entender um pouco o que que você pensa a respeito de desejo, como é que isso se relaciona com os seus estudos de teologia, as suas pontes, as suas conexões. Vamos lá, quero te ouvir. Legal. Desejo é uma coisa que a gente não precisa explicar para ninguém, né? No sentido de que todo mundo experimenta, mas que a hora que a gente para pensar, abre-se um poço de escuridão. O que será que é isso? Da onde vem? Da onde sai? Uhum, E tem muita ideia diferente sobre o desejo. Eu acho que a Bíblia nos oferece algumas, a começar assim, pela suspeição da ausência, suspeição da incompletude. Lá no jardim, a serpente vem e fala: tem algo faltando. uhum, Basicamente, né? Ela está falando, vocês começa a misturar as ideias e falar: vocês não têm acesso a tudo, tem algo que lhes falta. uhum, Então, essa ideia de que tem algo que falta é o princípio do desejo. Porque se eu não tivesse falta, eu não precisaria de mais nada. Eu estaria saciado, não teria desejo. uhum, Então, o desejo nasce dessa ideia. Aí, cada teórico vai tentar estabelecer como é que esse desejo é construído e orientado, né? uhum, Um dos que mais me influencia até hoje, é o René Girard, uhum, que ele descreve que nós somos seres desejantes. Ele constrói em cima de muita gente, Freud, Hegel, Kojève, mas ele fala que somos seres desejantes sem objeto. Então, eu sei que uhum, eu desejo, só não sei o quê. uhum, Então, eu sei que me falta, eu sei que minha vida podia ser melhor, eu sei que tudo isso, eu só não sei como minha vida podia ser melhor. uhum, Aí, para eu, para eu tentar resolver isso, o que eu faço é que eu busco modelos. Eu sou um ser desejante, não sei do que eu desejo. Aí eu vejo o Herbert com esse óculos de
casco de tartaruga, redondinho, eu Uhum, falo, nossa, que óculos legal, eu acho que o Herbert deve ser feliz e satisfeito com esse óculos. uhum, E eu acho que o que eu preciso é de um óculos igual dele, que é essa imitação. Então, como eu sou um ser desejante e não sei o que preciso, eu vou buscar modelos que eu suponho que sejam, que não sejam como eu, que sejam satisfeitos, né? Só que o Herbert também é um ser desejante sem objeto, que também está imitando outra pessoa nos seus desejos. E aí é essa rede de invisível, né, e de desejos que vai modelando, a gente vai se modelando mutuamente, não sem muitos conflitos. uhum, Isso é o estopim de muitas crises, de muitos conflitos, rivalidades e problemas, né? uhum. Uma coisa que eu acho interessante, Guilherme, quando você está falando sobre desejo, né, que a gente tem esse desejo sem objeto, e o que eu mais acho interessante nisso é que, de certa forma, isso define um pouco a antropologia, né? Nós somos seres desejantes. E como que você pensa essa questão de que somos seres desejantes em relação a toda essa construção da modernidade, que nós somos seres racionais, pensantes e que, portanto, a gente é meio que movido por aquilo que a gente entende com a cabeça. Eu acho que já surgiu muita crítica em relação a isso, de que nós somos seres quase que extremamente cartesianos, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai se construir melhor e construir um mundo melhor. Se somos seres desejantes, então a nossa cabeça tem hora que falha. A gente deseja sobretudo, indo na direção contrária daquilo que a gente sabe que é o correto, né? Ou pelo menos para nós é o correto. Então, como é que você pensa essa questão do desejo e da racionalidade? Legal. Eu acho que a racionalidade assim, é fruto de uma ilusão, é fruto de uma expectativa do iluminismo, que julgou que se a gente organizasse. Assim, na verdade, vamos falar do iluminismo só porque é a nossa herança mais recente, né? Porque desde Babel que a história é essa. Uhum. A história de Babel é assim: nós temos tecnologia suficiente, já desenvolvemos o piche, os tijolos e tal, temos tecnologia. Se a gente organizar tudo isso aqui, toda essa bagunça, a gente faz o céu na terra. Então, vamos usar a nossa racionalidade, nos organizar enquanto sociedade, civilização, e a gente constrói o céu na terra. Ninguém mais vai precisar ser espalhado, ser nômade, seminômade, a gente garante aqui. Então, esse princípio de Babel é o que funda toda a cidade, toda a civilização, daí até a Babilônia do Apocalipse. Mas a nossa herança mais próxima é o iluminismo, a Revolução Uhum. Francesa. Então, a gente tem essa ilusão de que somos racionais, de que a gente escolhe as coisas, de que a gente pensa e decide, e isso tem caído por terra, né? Até mesmo a ciência tem chegado a essa Uhum. conclusão. Eu lembro, Herbert, quando o Papa Francisco foi para os Estados Unidos pela primeira vez, saiu no jornal assim a expectativa dos cientistas pela visita do Papa Francisco. Mas por que os cientistas estavam esperando a visita dele? Porque eles falavam assim, olha, a gente tá alertando sobre as mudanças climáticas há muito tempo, mas a gente não consegue se fazer entender. Então, o Papa Francisco, que fala ao coração das pessoas, talvez ele consiga mexer uns pauzinhos ali dentro do coração das pessoas, porque reconheceram que se o coração não muda, não tem, não tem racionalidade que resolva. Uhum. As pesquisas políticas também viram isso. O voto nunca é racional, o voto é passional, é movido por paixões, por emoção. É, então, eu acho que esse mito da racionalidade precisa ser desmascarado sempre, Uhum. porque tem algo muito mais profundo por trás. Isso é uma das coisas que o Girard coloca também, que o ponto original de toda a sociedade e civilização é a religião.
Uhum, Não necessariamente, não estou falando de cristianismo, estou falando desse uhum, princípio religioso. Ele fala, religião não é um extra que você coloca depois que todas as necessidades estão satisfeitas. A religião é o ponto fundamental a partir do qual se organiza toda a coletividade. Ele fala que o primeiro marco que organiza toda a coletividade é um cadáver. Isso é grave, né? Porque uhum, ele fala que o sagrado é a violência. Diante da uhum, violência, todo mundo para e fala: nossa, o que foi isso? E a uhum. partir daí começa a se organizar em relações sociais. Isso é bem freudiano, né? Porque no texto Totem Tabu, Sim, a ideia do Freud é exatamente essa, de que as sociedades se organizam com base na violência e no sacrifício. No caso, o sacrifício do líder, do chefe da tribo, do do superior pai. e do pai, né? E você mata o pai para substituir o lugar dele. Então, isso é muito interessante. É, bom, esse assunto do desejo me interessa. Então, deixa eu pensar em algumas coisas aqui, porque a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra desejo, né? Tá naquela relação de Gênesis 1 a 3 ali, naquele primeiro momento, é, primeiro quando a mulher vê e deseja a árvore, e depois Deus dizendo, o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então o desejo está em voga logo no princípio da criação, né? E é muito interessante que quando você fala que o ser humano é um ser desejante, isso me faz pensar muito na teologia, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que a teologia mais conservadora, eu diria, ela tem uma aposta na racionalidade. Então, ser um bom teólogo é você subscrever certos credos de fé. Então, eu recentemente vi uma entrevista, bom, acho que eu posso falar, no Bial, e aí as pessoas falando assim que o cara lá, ele pregou o evangelho, porque parece que ele disse certas palavras que resumem o evangelho. Então Jesus Uhum. morreu, e aí essa certa repetição de palavras seria associado ao evangelho. Então dizer isso é pregar o evangelho. Então dizer esse conjunto de palavras aqui que é uma doutrina, é o evangelho. Você, pensando que nós somos seres desejantes, você confia nisso, de que o nosso credo ele é suficiente para definir a nossa fé? De jeito nenhum. Porque, até porque eu sou um estudante da semiótica, a semiótica é a teoria geral dos signos, né, dos sinais. Então, para a semiótica, a palavra não tem significado nenhum. Uhum, Uma palavra por si mesma é incapaz de transmitir sentido. Eu preciso colocar ela dentro de uma vivência, dentro de uma realidade, do encadeamento, para que ela possa transmitir sentido. Quando o que eu entendo de Jesus nos instituindo o evangelismo, essa proclamação, ela nunca está desassociada de um testemunho comunitário e de serviço. Então, proclamação, comunidade e serviço caminham juntas. Especialmente porque esses sinais eles são transitórios. Por exemplo, eu posso amanhã discretamente mudar o sinal verde para sinal vermelho na legislação e dizer que a partir de agora você para no sinal verde e avança no sinal vermelho. uhum, Gradativamente as pessoas vão se acostumando e de repente o vermelho significa avance e o verde significa pare. Então o que a cultura faz é ir trocando sinais de tempos em tempos, sem a gente se dar conta e a gente já vai internalizando isso muito rápido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evangelho, isso não quer dizer absolutamente nada e pode dizer muita coisa que não tem nada a ver. Então, o que eu entendo como a mensagem que Jesus deseja transmitir não é um conjunto de informações que pode ser descrito por meio de códigos verbais. Isso não existe. uhum, Mas, realmente, a gente tem essa herança da reforma. A reforma nasce no ambiente
de racionalidade, de racionalismo, que exalta a razão como se ela fosse capaz de nos salvar, e a herança é essa de muita linguagem, né? A gente tem grandes e volumosas obras tentando sistematizar toda a fé, coisa que a própria Bíblia nunca se propôs a fazer, porque não acredita nisso, né? O caminho da Bíblia, que é o mais confiável, porque ela é duradoura, a gente ainda volta para ela, é o caminho da poesia, das narrativas, das parábolas, dos exemplos, né? Das biografias, não de sistematizações nem de conceitos teóricos, né? Não tem nenhuma sistemática dentro da Bíblia. E é tão interessante isso que eu estou relendo as Confissões de Santo Agostinho, e é impressionante como que Santo Agostinho ele tem essa compreensão de que o ser humano é movido por aquilo que ele chama de alma, né? De que nós somos seres amantes, essa ideia de que é o nosso amor que nos move, e tem um dado momento das Confissões que ele diz que a alma ordena, ele fala assim, a alma ordena que a mão se mova e ela se move. E a conclusão dele é que ele não consegue amar a Deus, apesar de saber que ele precisa, no período da conversão dele, né, ele precisa saber, ele entende que ele precisa mudar com a cabeça, ele fala, eu sei disso, mas parece que a minha vontade me inclina para outro lugar. Então, para ele, a conversão é, sobretudo, de certa forma, uma mudança de amores, uma mudança de desejo. Então, voltando para o desejo, então ele diz o seguinte, eu sei com a cabeça, mas meu desejo está inclinado para outro lugar. E depois, a ideia dele de conversão é que o desejo dele vai ser inclinado para Deus. É essa a ideia, né? Então, é muito interessante isso, como que a teologia, nesse primeiro momento, em Santo Agostinho, ou até mesmo nos místicos, né? Essa ideia da vida interior, tal, era muito forte, e como na Reforma, ela se tornou racionalidade pura. Então, Calvino tinha problema com música na igreja, porque ele achava que isso trazia muita emoção, os puritanos tiraram todos os símbolos, todas as imagens, a iconografia foi morrendo nas igrejas puritanas, e você vai perdendo toda aquela perspectiva imagética, os vitrais, e tornando o culto uma coisa muito mais seca, de certa forma, mais pura, né? Foi purificando a igreja, entre muitas aspas, e perdendo essa noção de transcendência, de modo que a experiência da fé vira uma experiência puramente racional. E então a centralidade do culto protestante é tipicamente um discurso bem organizado, uma pregação. Eu nesse ponto, eu sou bem reformado, mas reformado bartiano, né? Ele entende a palavra de Deus e a experiência que ele vai falando, né? Então, enfim, então eu acho isso muito interessante, assim, sobre essas mudanças que vão tendo dentro da teologia, né? De Santo Agostinho. E o Wesley vai recuperar essa paixão, né? Mas eu acho o importante, e que aí a gente precisa voltar para a mística que eu digo são os pais do deserto e a tradição que percorreu o monasticismo. Eu acho que a gente precisa voltar para a mística no sentido da integração, porque todas essas correntes, de certa forma, não quero generalizar, mas estou falando assim, nós somos seres desintegrados por causa do pecado, né? Aquela esquizofrenia de Paulo, de que o que eu desejo, o que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço, é reflexo, o que o Tiago fala também, né? Que as guerras vêm das paixões que guerreiam dentro da gente, da cobiça e tal. É que esse desejo, como ele é disperso, como eu sou um ser desejante sem objeto, e eu vou pegando modelos aqui e ali, eu sou puxado e arrastado para todo lado, para fora de mim, né? Eu sou dilacerado e fragmentado por esse desejo. Enquanto o desejo de Deus, isso que você está falando, que Agostinho coloca bem, ele é integrador, porque é o desejo do um só, que é múltiplo, mas que preserva a sua unidade, né? Esse Deus que é plural, e que está em mim, e o próprio Espírito dele em mim deseja ele, né?
Então, esse é o único caminho de reintegrar, porque, na verdade, a gente não deve nem excluir a racionalidade, nem excluir os afetos, né? A gente precisa que eles deem as mãos, se integrem com um objetivo comum. E só existe um objetivo comum capaz de integrar toda a alma, inteligência, força e vontade, que é o amor a Deus. Quando Jesus fala sobre esse mandamento, ouça Israel, o Senhor seu Deus, é um plural, né? No hebraico esse um é plural. Ouça esse Deus que é um e o ame de todo o seu entendimento, todo o seu coração, todas as suas forças, toda a sua alma, e o próximo como a si mesmo. Então, o único desejo capaz de me unificar, de me integrar, para que eu seja um ser inteiro e não disperso em pedacinhos por aí, é esse amor a Deus, e que nos satisfaz plenamente, né? Mas, como Deus é inesgotável, eu permaneço desejando. Isso é que é maravilhoso, não é como eu desejar comer um pedaço de torta, que a hora que a torta chega eu falo, será que vai me satisfazer? E depois que eu como eu falo, acho que não era bem a torta que eu queria, era uma coxinha. Deus, ele satisfaz e nos faz desejar mais, porque ele é inesgotável, né? Então, a gente vê que esse princípio do desejo, ele é bom, ele está em nós por um motivo, e ele, bem direcionado, nos leva a uma vida muito, muito rica, muito profunda. Mas, direcionado a qualquer outra coisa, nos deixa miseráveis e insatisfeitos, né? Isso é interessante que você fala que quando a gente volta a ser integrado em Deus, a gente não perde o desejo, porque Deus é inesgotável, então a gente se mantém, por isso que a gente lê, por isso que a gente tem espiritualidade, um monte de coisa, mas ao mesmo tempo a gente encontra uma fonte de sentido, significado, de uma série de coisas que vão preenchendo, né? Isso é muito interessante. Enquanto você falava da experiência, eu me lembrei de uma aula que eu tive com um professor chamado Helmut Renders, ele falando sobre iconografia, né? E ele mostrando como que as marcas durante a teologia de Santo Agostinho, de Lutero, de John Wesley, associado a uma mente e coração, assim, um coração em chamas. Então, a marca de Lutero é aquela flor, né, com coração, a marca dos metodistas é o coração em chamas, a ideia do coração ardendo. Santo Agostinho também, uma mente em chamas e o coração envolvido na experiência. Isso é muito interessante. Agora, a pergunta para mim fica assim, eu entendo a experiência e agora eu vou para o outro lado. Hoje, a gente tem uma experiência de fé, de culto, só focado na experiência. Por exemplo, horas de música e a pessoa tendo experiência. E a sensação que dá é que é uma experiência quase que vazia. Não é vazia porque a gente sabe que Deus está ali, Deus preenche todas as coisas, mas alguns significados da fé cristã, algumas explicações faltam à experiência. Então, é meio que a experiência pela experiência. É quase que eu vou usar uma expressão ruim, é que eu não estou encontrando outra. É quase que uma dependência que você tem naquele momento, mas você precisa voltar para ela porque ela não foi suficiente. É desse tipo de experiência que você está falando, que a gente se mantém nela quase que num mantra, aqueles cultos intermináveis, e é música, 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 e quase que uma experiência meio disso que você fala quando você fala de experiência? Não é disso, mas eu não descarto, tá? Eu acho que, às vezes, a gente tenta produzir uma experiência. E as igrejas mais contemporâneas, que entenderam a mecânica do êxtase, elas são muito boas em produzir experiências de êxtase. E o êxtase é estar fora de si. Que não é a experiência que os místicos buscam. Salvo raros momentos de descontrole,
Não é o êxtase que o místico busca, mas estar em si, cair em si, voltar para si. Então, não é por aí. Mas eu entendo que Deus visita em qualquer circunstância. O desafio é a gente... E esse foi o desafio dos pais do deserto. Imagina, os pais do deserto, eles viram o cristianismo se institucionalizando, viram aqueles grupos que eram perseguidos por causa da fé e precisavam se manter muito decididos no que criam, começaram a ser liberados dos impostos, os bispos começaram a ser funcionários públicos, e todo esse movimento de simbiose entre Estado e Igreja, e de repente eles falaram, opa, isso aqui não está indo por um caminho que parece com Jesus, eu vou para o deserto, sair daqui e tal. Então eles vão para o deserto, e ali é que eles encontram uma experiência mais íntima com o Espírito. Então é longe das luzes, da fumaça, do ambiente de catarse, não tem nada a ver com essa produção de experiência. É o contrário, é a ausência de estímulo que me leva para um estado de solitude, mas também de espanto diante de um Deus que me aceita, que está comigo e tal. E o desafio é como é que eu experimento Deus no deserto. No deserto que eu digo na minha vida comum, na minha rotina sem graça, no trajeto de casa para o trabalho, na feiura das cidades. Aí, como é que eu experimento a manifestação de Deus nessas coisas? Porque na produção de experiência, eu corro o risco de estar adorando um ídolo, porque o ídolo é esse pedaço de pau que eu ponho na boca dele o que eu quiser ouvir, e se ele não me obedece, eu viro ele de ponta cabeça dentro do copo, para ver se ele faz o que eu quero, e eu manipulo, né? Então, se eu estou manipulando, a chance de que não é Deus que eu estou adorando é grande. Uhum. Então, não é esse tipo de experiência que eu estou falando, não. Legal. Até porque a própria noção de experiência, ela é uma coisa que nos coloca para fora do perímetro, né? A xperia, essa coisa que nos tira desse lugar. E quando a gente produz experiência, por mais que pareça que a gente saia desse lugar, o que na verdade a gente está fazendo é criando o perímetro, de modo que toda vez que eu vou para lá, eu repito o mesmo padrão. Então é, de certa forma, um movimento quase que científico, né? Porque você mantém certo rigor científico, certo tipo de padrão, se eu fizer isso, vai produzir esse tipo de experiência. Então, na realidade, a experiência religiosa, ela tem um caráter meio científico nesse sentido, né, que ela pode ser reproduzida. Então, você pega esse modelo daqui para lá, a experiência é a mesma, não faz diferença. Então, na verdade, isso, de certa forma, não é uma experiência, né? Porque a experiência sempre nos leva para fora de nós. Mas se eu reproduzo uma coisa que eu experimento da mesma forma em ambiente diferente, parece experiência, mas de certa forma não é. Aí eu acho que nesse sentido a gente pode cair num vazio de experiência, assim, cansar, esgotar. Então, eu acho que é interessante isso. Eu li um texto seu do o FDP, né, o futuro do presente, e você falando que o contrário da fé é a certeza. O que isso significa? É que a fé, ela caminha sobre um terreno hipotético. Então, se eu tenho certeza, já não é mais fé. Eu estou certo. Uhum. Eu sei, eu já tenho um caminho concreto. Então, para ser fé, precisa ser aquilo que eu não vejo. Inclusive, algumas Bíblias traduzem, né, aquele texto clássico de Hebreus como a certeza das coisas que Sim. se esperam, mas O que certeza prejudica muito, né, a compreensão do texto. Uhum. não deveria ser traduzido assim Eu como prefiro a que certeza. diz firme fundamento. A fé é o E firme fundamento. Acho que faz mais sentido. mas eu gostaria que fosse hipótese. A fé é a hipótese, porque assim, apesar de não ter
certeza, eu caminho. Apesar de não ter todas as respostas, eu sigo nesse caminho. Então, é uma aposta, né? Uhum. A gente vê a aposta como coisa ruim, mas a vida é feita disso. Inclusive, a comunicação, né? Tem um teórico da comunicação que ele fala que a comunicação é sempre aposta. Eu estou apostando que você está me entendendo e você está apostando que entendeu o que eu disse, mas a gente não tem nenhuma maneira de garantir que aquilo que eu estou dizendo está produzindo o sentido em você que teria em mim. Então, é uma vida, a nossa vida é muito frágil, as nossas relações são muito frágeis, e a gente fica nessa ilusão de onipotência, de onisciência, né, que é Uhum. bem fruto do pecado, essa sensação de que conhecemos o bem e o mal, né? Uhum. Inclusive tem um psicanalista chamado Antônio Quinet, que ele é um psicanalista lacaniano, né? E Lacan é um psicanalista muito da linguística, ele tem muito essa pegada, e ele fala o seguinte, que comunicação é o que a gente fala, o que a gente quer dizer, o que o outro entende e o que o outro não entende. Então a comunicação é sempre muito ruidosa, né? Muito É, complicada, né? Quando você estava falando dessa questão aí de Deus, me lembrei de Santo Agostinho que diz que se você compreende, não é Deus. Se a gente acha assim, compreendi, Santo Agostinho fala, então não é Deus, você não entendeu é, bem ainda. Né? uhum, Tem um teólogo que eu gosto, que é o Paul Tillich, ele tem um livro chamado Dinâmica da Fé. E nesse livro ele fala que a fé, ele fala a fé de Abraão, né, a fé verdadeira, nesse sentido, ela é produzida, perdão, por esse espanto, por esse salto existencial, por aquilo que não está muito bem claro, você não sabe muito bem o que é meio que Deus falando, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei, mas que lugar é esse? Qual é o endereço? Para onde eu vou? Meio que um abismo de mistério, assim, mas ao mesmo tempo é isso que sustenta. No caso dele, ele vai falar que o que produz a dinâmica da fé é o medo. Perdão, o contrário da fé é o medo e não a dúvida. A dúvida produz a dinâmica da fé, né? Você se manter em dúvida diante de Deus é a única maneira de você não produzir um Deus idolátrico, de você não produzir idolatria de Deus, né? Porque quando você diz Deus é isso, bom, aí provavelmente tem um ídolo. É. é. A gente não aprende direito isso na igreja, né? Quem Uhum. cresceu na igreja não aprende que pode idolatrar Deus, de que pode construir uma imagem cristalizada de uma divindade e que não é o Deus vivo. Uhum. E de que pode idolatrar Jesus, e de que pode idolatrar quem quer que seja, né? Nesse sentido de uma imagem que eu fixo e manipulo, né? Basicamente. A idolatria é sempre o problema da Bíblia, né? A Bíblia Uhum. vai mostrar sempre esse esforço de Deus em provar que ele não é como a gente imagina. Uhum. Desde a suspeita da serpente lá, Deus está sacaneando vocês, Deus está roubando vocês do que vocês podiam desfrutar. Desde aquilo até o Apocalipse, é Deus se esforçando para falar que ele não é tudo isso, ele não é mesquinho, ele não é vingativo, ele não está bravo conosco, não, é um amor assustador e muito além do que a gente consegue compreender. Então, essa tentativa constante de Deus de derrubar os nossos ídolos, e a gente continua criando outros, né? Quando você começou a falar sobre desejo, a ideia de que nós somos um ser desejante e a gente tem desejo sem objeto e por isso que a gente vai desejando um monte de coisa, me veio essa questão da idolatria, mas eu falei, bom, deixa eu pensar um pouco mais sobre outras coisas, mas acho que agora eu quero voltar nessa questão da idolatria no seguinte sentido, nessa sua percepção, né, de que nós somos seres desejantes, eu acho essa ideia incrível, na verdade, magnífica, muito teologicamente poderosa, porque nós somos isso mesmo, e por causa disso a gente cria idolatria, né, porque a gente deseja. É, e eu queria entender, assim, geralmente a igreja tem uma noção de idolatria meio que associado a igreja que eu digo aqui no Brasil, né? Aquela visão católica dos santos,
das rezas, de você ter Maria, um monte de coisa e tal. Mas como que você entende, é possível uma idolatria evangélica? Se é possível uma idolatria evangélica, quando ou como isso acontece? Quais tipos de idolatria são possíveis? É claro que isso aqui é muito abrangente, tá? Possível pode caber muita coisa. Mas como você olha para o movimento evangélico, ou para os movimentos, tem muita coisa acontecendo, e você vê idolatrias acontecendo, como é que é essa sua relação aí? Isso é um problemão, né? Primeiro porque, assim, ninguém denuncia idolatria impunemente. Os profetas todos estão aí testemunhando de que quem denuncia idolatria perde a cabeça, é cerrado ao meio, é preso, castigado, porque é, é, é como no passado o pastor lá que chutou a santa, né? E desapareceu da história porque é, a, feriu a suscetibilidade dos católicos. Na igreja evangélica, eu acho que chutar a santa da igreja evangélica é falar de Estado. Para mim, uma das idolatrias mais severas hoje que afeta a igreja evangélica é a idolatria do Estado, porque o Estado reivindica devoção, reivindica amor, reivindica sacrifício, sangue, sim, e tem símbolos religiosos, tem hino, tem monumento, altares, né? Os monumentos são sempre altares, aquilo que a gente eleva porque para a gente é importante. Tem símbolos religiosos e espiritualizados. Então, esse é uma das... E que, assim, as pessoas não enxergam como religião, não enxergam como espiritualidade, né? Porque existe essa proposição de que é um ambiente laico, secular, e que desprovido, portanto, se é secular e laico, desprovido de religiosidade. Mas, como eu citei aqui, o Girard propõe que a religião é a origem de tudo. Então, não existe nada desprovido de religiosidade. Tudo é constituído por meio de onde eu espero bem, isso é ídolo. De onde eu esperar o bem, vai ser o meu ídolo. Espero do dinheiro, do trabalho, da carreira, não. De onde vem o bem? Ou da ciência, da medicina, tanto faz. De onde me vier o bem, ali é onde está alguns dos meus ídolos. E, ao mesmo, por outro lado, o sacrifício. O que custa isso? Porque toda divindade requer sangue de alguém. Não vai ser o meu, necessariamente, mas dos meus filhos, talvez. Quanto custa a minha carreira? Quanto a carreira me cobra para me entregar o bem? Me cobra o tempo com os meus filhos, me cobra todo o impacto que eu teria sobre a formação da vida interior deles. Então, é o sangue dos meus filhos, não tem outra palavra. Quanto me cobra o Estado para garantir que eu vou ter todo o potencial, né? Sempre que se fala de Brasil, se fala do potencial, puxa, o Brasil podia ser e tal. É promessa idolátrica, não tem outra definição. Então, a igreja evangélica brasileira ela está perdida com muitos ídolos. A cultura ela tem essa capacidade de ocultar a idolatria dentro de um mecanismo de naturalização. Assim, é só uma coisa, é só um aspecto cultural. Mas a cultura é culto. É aquilo que me define. Porque o que eu adoro me define. Então, é muito delicado isso, Herbert. Eu ainda não descobri como é que eu posso expor esses mecanismos de idolatria para a igreja. Eu ainda não descobri. É uma questão que eu ainda estou desenvolvendo e não sei. Eu estou tentando aprender com Jeremias, que não, assim, acho que teve sucesso, mas coitado de Jeremias. Quem que quer ser como Jeremias, né? Tô olhando para os profetas e tentando aprender. Deixa eu fazer uma pergunta meio cretina, assim. A vida não exige sacrifícios do tipo,
Quando a minha esposa fez o doutorado, ela sacrificou tempo, a gente não saía tanto, ela tinha que escrever, e quem faz um trabalho acadêmico sabe que é desgastante pra caramba você produzir conteúdo intelectual, um trabalho de mestrado, um TCC que seja, um trabalho de doutorado, uma tese, tem sacrifícios. Por exemplo, um profissional que quer ser bem-sucedido provavelmente vai ter que trabalhar bastante, fazer mais cursos, dedicar mais tempo à sua profissão. Uhum. Agora, qual é a diferença desses sacrifícios que a vida exige do sacrifício idolátrico? O que que torna idolátrico o sacrifício, considerando eu que nem todo sacrifício é idolatria? Por Tá. exemplo, um pai que tem que cuidar do filho, ou uma mãe que cuida do filho ou da filha, faz sacrifícios. Então, o que que diferencia a idolatria, nesse caso, de um sacrifício que é próprio da vida, você precisa sacrificar? Senão a vida Boa. seria isenta de sacrifício, né? Boa. A vida cristã, de forma alguma, é uma vida isenta de sacrifício. O modelo de Cristo é tome a sua cruz. Então, não estou propondo que não haja sacrifício. Então, o que diferencia um sacrifício idolátrico do sacrifício aceitável por Deus é a voz que você ouve. Uhum. Inclusive, isso é uma coisa que define os rituais também. A vida é feita de rituais. Mais importante do que o ritual que você executa, eu posso exemplificar depois. Mais importante do que o ritual que você executa é quem mandou você fazer aquilo. Uhum. Por ordem de quem? Por voz de quem você está fazendo aquilo. Isso é que diferencia. Então, cuidar dos filhos porque você deseja garantir a tua aposentadoria. Vou Uhum. investir, meu filho vai ser médico e tal, porque no futuro, papapá. Isso não parece com o caminho que Jesus propôs. Então, o que a gente vê no início da Bíblia, né, da construção da antropologia bíblica, é de que, fora do Éden, a gente teria uma relação conflituosa com a terra, e Uhum. teria suor e espinhos. Então, o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, o homem por excelência, é esse que é coroado de espinhos. Ele não corre dos espinhos, ele se deixa ser coroado pelos espinhos. Então, ele abraça o sofrimento e o sacrifício. Uhum. E atravessa ele, né? Transubstancia. Uhum. Ele transforma o sacrifício em alegria e glória. Então, esse é o nosso chamado. Mas Jesus é esse que ouviu Deus o tempo inteiro. Inclusive, nessa rede de desejos, Herbert, uma coisa interessante que o Girard fala, que o Girard se converteu ao cristianismo nesse processo de investigar o desejo. Ele entra numa igreja, vê um crucifixo e começa a meditar naquilo e fala, nossa, o cristianismo é o caminho, porque ele estudava literatura, eu já vou chegar, tá? Ele Ok. estudava literatura e ele começou a perceber essas redes de desejo e especialmente a ocultação da violência. Ele descreve como os mitos, toda a mitologia cultural de uma civilização oculta a violência, adocica, romantiza. E o evangelho escancara. Ele fala, não existe paralelo na literatura anterior ao evangelho dar voz à vítima e dizer que ela é inocente. Isso não existe, em cultura nenhuma. O evangelho é o primeiro que faz isso. Então, como é que eu ia voltar para a nossa pergunta? A pergunta era que tipo de sacrifício é um sacrifício da vida e que tipo de sacrifício é idolátrico, né? Boa. E aí, eu ia comentar que Jesus é o único cara nessa rede de desejos. Se eu sou um ser desejante sem objeto e eu preciso imitar, eu imito Herbert, eu imito gente que eu nunca conheci, posso imitar Freud, eu imito Uhum. Freud sem ter conhecido e tal. Jesus é o cara que não imita ninguém senão o Pai. Ele só ouve a voz do Pai. Então, Girard fala que imitar Jesus é uma saída desse sistema de imitações. Porque se eu imito Freud, Freud imitou quem? Imitou um monte de gente. Uhum. Que imitou um monte de gente, que imitou um monte de gente.
Então, não tem saída desse mecanismo imitar Freud. Mas se eu imito Jesus, que só ouviu o Pai, só fez o que o Pai mandou ele fazer, porque é isso que ele fala, eu só faço o que eu ouvi meu pai fazer, eu só falo as palavras que eu ouvi do meu pai. Então, se eu imito Jesus, eu saio desse circuito e consigo experimentar coisa nova. E aí, é essa voz de Deus que pode me ordenar uma coisa muito trivial, como cuidar de uma mãe doente, mas que se eu faço isso porque eu estou ouvindo a voz de Deus, é um sacrifício aceitável a Ele, ou seja, é um sacrifício que produz vida e preserva a sacralidade da vida nesse mundo. Ao contrário de eu fazer isso por qualquer outra voz. Faz sentido? Faz sentido. Eu teria outras perguntas nesse sentido, assim, porque você falou de agora acho que eu lembrei, eu vi uma palestra sobre ele, tem uma lógica muito do sacrifício de Jesus na cruz, o que significa aquele sacrifício. Eu acho que ele não tem uma visão tão expiatória assim como a teologia propôs, né, mas uma lógica do poder, do sacrifício, da lógica do mundo, como é que o mundo se estrutura e mata Jesus. Eu lembro por alto, assim, não lembro perfeitamente. Mas é interessante você falando do sacrifício e de ouvir essa voz. Agora, bom, eu estou na igreja, eu sou cristão, frequento o culto ali, eu vi que Deus mandou eu apoiar um partido político do tipo Hitler, que foi apoiado pela igreja da Alemanha, ou o Ku Klux Klan, que foi apoiado por religiosos. Ouvir a voz de Deus, mas como saber que realmente é a voz de Deus? Porque eu pergunto isso porque parece óbvio, mas muita gente, em nome de Deus, tendo ouvido a voz de Deus, provocou coisas assim sinistras, como dizem os cariocas, né? Sinistro no mundo. Então, como que você sabe que realmente é a voz de Deus e que não é a voz do seu ídolo? Herbert, essa é uma questão muito importante. Eu acho que a primeira coisa é que a Bíblia ensina, Jesus, depois João nas suas cartas, que naqueles dias, né, nos dias do derramamento do Espírito Santo, ninguém mais dirá ao seu companheiro, conheça a Deus, porque todos o conhecerão. E essa experiência, Jesus também fala que o Espírito vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar. Então, a primeira coisa é essa dinâmica de, para ouvir a Deus, eu preciso ouvi-lo dentro de mim. Pode ser que o que o pastor fala combina com o que o Espírito fala dentro de mim. Aí, legal. Então, o que o pastor está falando encontra em mim ressonância, eco, o Espírito está confirmando, dizendo, é isso aí. O Espírito Santo de Deus. Pode ser que o que ele fala dentro de mim encontre resistência, encontre até uma oposição. E aí eu preciso ouvir esse Espírito. Agora, para discernir os espíritos, né, discernir essa voz dentro de mim, precisa de um cultivo. Eu preciso passar tempo comigo e com ele, para reconhecer essa voz, porque é uma brisa suave, né? Quando a gente vê Elias na caverna, Deus não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava ali no trovão, estava na brisa suave. Então, como é que eu reconheço esse espírito que fala numa brisa suave? Deus não é o Deus guerreiro, não é São Jorge, não é potestades que ameaçam. Deus fala na brisa suave, fala numa chama que não consome a sarça. Deus, aí que é um ponto importante, Herbert, que eu acho que a gente precisa resgatar na igreja evangélica brasileira, é que, assim, Deus, para o cristão, é exatamente como Jesus Cristo. É uma coisa boba, mas que muda tudo. Para eu ser cristão, eu preciso declarar, confessar, crer e viver como se Deus fosse exatamente como Jesus Cristo. Não tem diferença nenhuma. Ah, mas e o Antigo Testamento? Resolva-se com isso. Vá meditar, vá tentar entender, porque Deus é exatamente...
Jesus Cristo é a perfeita revelação, a exata expressão do caráter de Deus, ou eu não sou cristão. Uhum. Perfeito. A gente, então, precisa enxergar esse Deus como Jesus Cristo. Se o Deus que eu estou ouvindo não parece com Jesus Cristo, é outro Deus, é outro Espírito, é outra divindade. Isso é impressionante, Guilherme. Eu acho sensacional essa tua fala sobre a gente olhar para Deus na pessoa de Jesus, porque parece que na cabeça de muitos cristãos há uma certa rivalidade. O Deus do Antigo Testamento e Jesus Cristo. Então, a gente meio que tenta conciliar isso tudo, só que, na verdade, se a gente leva a sério essa ideia de que a revelação é progressiva, que ela chega no seu ápice na pessoa de Jesus, que Deus se revelou em Cristo, essa afirmação categórica de Paulo, né, que nele está toda a plenitude de quem Deus é, a gente consegue produzir teologia e realmente não cair na idolatria. Agora, quando a gente tenta pegar aquilo que a Bíblia diz que era sombra e conciliar com a pessoa de Jesus, eu acho que a gente causa muita confusão. E talvez esse seja um dos grandes motivos da gente continuar na lógica do sacrifício, na lógica onde Deus continua a exigir de nós certos sacrifícios para, sei lá, um bem coletivo, um bem da sociedade. Aí se cria todo tipo de nacionalismo, como diz o Tillich, né? Todo nacionalismo é idolatria, porque você está elevando a nação acima de quem Deus é, ou colocar uma nação acima das outras, é a produção de idolatria. Então, eu acho que esse resgate é muito interessante, assim, da gente voltar esse olhar, perceber na pessoa de Jesus tudo aquilo que a gente precisa saber de Deus, quem Ele é, toda a sua sabedoria, está tudo presente ali, né? E quando a gente perde isso, a gente começa a fazer malabarismo teológico de tentar conciliar coisas que não são mais conciliáveis. Jesus é plenitude, então o resto é sombra, o resto é só uma voz, é só um eco da palavra de Deus, né? Então, eu acho que muita gente talvez se perca nesse caminho, mas legal, legal. Acho que você ia falar alguma coisa? Não, o que você falou, depois, assim, quem puder ler Jeremias 6, sobre a dinâmica de Deus exigindo sacrifício, Deus fala assim, eu nunca pedi para vocês sacrificarem. Eu nunca exigi isso de vocês. Vocês querem fazer churrasco? Porque o sacrifício era um churrasco, né? Façam churrasco para comer, não vem falar que é para mim. Porque, assim, isso que Girard vai colocar e que muda bastante a nossa perspectiva, ele fala, quem é violento e sanguinário somos nós. O homem nunca precisou de Deus para fazer sacrifício, para matar, para derramar sangue, nem de matar outra pessoa, nem matar animal. A gente nunca precisou de Deus falando isso. Então, a perspectiva é que Deus, a revelação de Deus no Levítico, no Números, organizando a nossa violência, a nossa necessidade de derramar sangue. Desde Abel até Jesus, que encerra isso definitivamente. Então, assim, vocês são violentos, então vocês querem derramar sangue? Então vocês vão derramar assim, ó. Vão pegar um cordeirinho, um só para toda a família, né? E Deus começa a organizar isso. Mas é o meu ímpeto. A minha vontade de sangue, porque isso aparece em toda a religião, né? Não precisa de cristianismo nem de judaísmo. O judaísmo é o contrário, é a limitação desse sacrifício. Inclusive, Abraão com Isaac, é um recado grande de Deus falando assim, eu não quero sacrifício de criança. Não façam isso. Eu não desejo. E Jesus é esse que aceita receber sobre si toda a nossa violência e toda nossa sede de sangue, né? Nossa, que genial essa ideia. Nunca tinha ouvido, assim, como não conhecia o Girard, né? Não li, mas muito interessante, porque essa era uma questão que ficava aberta, assim, como conciliar a lógica do sacrifício do templo, tudo aquilo que Deus ordena lá, as leis cerimoniais, né, do Antigo Testamento, mas é interessante. Então, na visão do Girard, os sacrifícios, eles funcionam meio que como uma sublimação para a gente não se matar, seria isso? Claro, isso. Ele não espia a ira da divindade, ele espia a minha ira.
A minha violência. Então, o que o Girard propõe, por exemplo, para a gente pegar Caim e Abel, ele propõe assim: os dois eram assassinos em potencial, mas Abel espiava a sua violência no seu sacrifício, porque ele matou ali um cordeiro, derramou sangue, aquilo ali o transformou, enquanto Caim só lidava com seus legumes ali, a sua rivalidade, a sua violência cresceu no seu coração e o seu irmão foi o alvo óbvio ali. Então, todos nós somos assassinos em potencial, necessitamos de sangue, de escândalo, por isso que a gente consome Netflix, consome toda a sorte de cultura sanguinária, mas nós temos um escândalo superior a todos, que é a cruz. Esse é o escândalo. E quando contemplamos a cruz, isso vai sendo apaziguado dentro de nós, vamos sendo reconciliados com Deus, e tudo isso vai sendo transformado por causa da cruz. Então, a cruz é o escândalo por excelência que precisamos contemplar. Uhum. A igreja evangélica não tem crucifixo, não tem imagens, e prega pouco sobre a cruz, né? Uhum. Então, a gente precisa trazer a cruz de volta, não necessariamente com imagens, mas também, talvez, com imagens, representações, mas tentar compreender o que foi essa brutalidade, esse acontecimento que transformou a história. Precisamos desse escândalo, comer desse escândalo, beber desse escândalo, para nos saciarmos. Isso é saúde. Uhum. Legal. Eu vou voltar um pouco para a conversa sobre desejo, para a gente ir terminando aqui, que é como a gente começou, e a gente chegou no sacrifício, né? Não tem como falar de desejo sem falar de sacrifício. Eu gostei dessa frase e me fixei nela: desejo sem objeto. Então você precisa de mais, né? Como que o evangelho nos ajuda a lidar com esse desejo? Porque se tem uma coisa que talvez Freud tenha mostrado de maneira clara e ampla, é que nós somos seres pulsionais e que, portanto, nós desejamos. Nós temos essa energia que nos coloca no mundo com essa libido, com esse desejo, e isso, bom, gera uma série de coisas. A gente tem essas pulsões de vida, que ele vai falar depois, né, na segunda tópica, que está associado ao prazer, está associado aos aspectos da vida, e você tem a pulsão de morte associada à agressividade, à violência, e a uma série de coisas. O que ele propõe é você sublimar, por meio da cultura, essas pulsões de morte, para que a gente seja civilizado, não mate uns aos outros. E, inclusive, muita gente acha que o Freud é um pervertido. Na verdade, o que ele propõe é você sublimar esses desejos para que a gente consiga conviver em sociedade, para que um não estupre a mulher do outro, um não mate o outro, e a gente consiga estabelecer certas razões, e daí se cria toda a neurose, todo o problema. Mal-estar da civilização. Todo mal-estar, exatamente. Então, pensando nisso, como que você entende assim, o evangelho pode nos ajudar a lidar com esse fato? Nós somos seres desejantes, a gente gosta de desejar, a gente deseja, a gente quer sempre mais e mais e mais, aquela pulsão lá. Como é que a gente pode lidar com isso? Porque parar de ser desejante a gente não vai, né? Não. Então, como é que a gente lida? Inclusive, assim, interessante você citar a construção da cultura, né? Porque a Bíblia descreve para a gente a cultura nascendo nas cidades que são fundadas primeiro por Caim, depois por Nimrod, né? Então é no seio da cidade que que nasce do sacrifício, nasce da violência, de um assassinato, né? É ao redor desse assassinato que as cidades vão se desenvolver e também a cultura. Guilherme, deixa eu fazer uma interrupção. Eu acho que valeria muito a pena, todo mundo que ouve a gente aqui, fazer um pouco mais de teologia da cidade, perceber como é que as cidades são importantes, especialmente no Antigo, e a Bíblia termina com uma cidade, né? Como é que essa dinâmica desse conflito de interesse de cidade,
Mas, bom, só isso, esse adendo aí, porque é É muito interessante. maravilhoso. Porque é isso, né? A cidade é um projeto humano, que Deus adota, que Deus abençoa e redime. Uhum. Então, lá no Deus criou um jardim, o homem criou uma cidade. E no final, a Bíblia é uma cidade com um jardim no coração, né? Uma cidade-jardim, sem muros, sem noite, sem mar. Então, o reino de Deus, ou o que o Evangelho nos chama, né? O Evangelho é uma proposta civilizatória. Uhum. Isso, o reino de Deus, o governo de Deus, é um jeito de ser humanidade. O reino de Deus, ele é o contrário de Babel ou da Babilônia. Se Freud diagnosticou esse mal-estar na civilização, porque apesar de eu ter um desejo inesgotável para viver na civilização, eu preciso limitar esse desejo, esse é o mal-estar de estar nessa civilização. Para o reino de Deus, o meu desejo inesgotável, ele se traduz em dádiva para a civilização onde eu estou. O fato de uma cidade ter uma comunidade de reino de Deus ali dentro é dádiva para essa cidade, porque essa comunidade vai desejar, de forma insaciável, glorificar a Deus. Glorificar a Deus é experimentar como ele pode ser maravilhoso nas situações mais absurdas. O ápice da glória de Deus é a cruz. Então, Uhum. a gente entende que Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, transformando o horror em beleza, transformando algo assustador em dádiva. Então, essa comunidade que vive o reino de Deus vai desejar a glória de Deus, Uhum. vai desejar ouvir a voz de Deus e cumprir a sua vontade, e isso vai se traduzir por ações redentivas. É esse grupo, essa comunidade acolhendo gente que ninguém acolheria, entrando em becos e buracos que ninguém entraria, entrando no meio das trevas e trazendo luz, salgando as coisas e dando sabor e ressaltando, pegando a arte que é produzida nas cidades e ressignificando e dando um destino interessante, porque a arte, se exaltar a Deus, ela vai ser muito mais rica, né? Então, o evangelho, ele se traduz numa comunidade de pessoas que orientam o seu desejo para a glória de Deus, e a glória de Deus é transformar o horror em beleza. Uhum. Uhum. Acho Perfeito. que é por aí. Ok. É um pouco parecido com a dinâmica que o Keller propõe no Igreja Centrada, de como o evangelho ele se tensiona com a cidade, né? Interessante, interessante. Ok. Cara, então é isso. Eu vou terminar aqui nossa conversa para a gente. Mas foi muito maneira. Aprendi um monte de coisa interessante aqui. Tinha certeza que eu aprenderia, obviamente. Mas obrigado, cara, por seu tempo, pela sua conversa, sua inteligência, o que você trouxe aqui para a gente. Eu falo para a gente, né? Porque mais gente vai ser alcançada com isso. E que Deus abençoe muito sua vida. Tá bom, Guilherme? Obrigado mesmo. Obrigado você, amigo. Deus abençoe também seu ministério. Que privilégio fazer parte disso e que vocação desafiadora de trazer esses conteúdos para um público amplo, né? Uhum. Que Deus abençoe você nesse desafio e que sirva para glorificá-lo mesmo. Obrigado pelo convite. Amém. Amém. Valeu. Valeu.